Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos juntos nesta noite, Senhor. Não temos palavras para agradecer. Queremos honrar a Tua presença em nós e entre nós neste lugar, nesta noite, Senhor. Submetemos nossa mente e coração a Ti, todo o nosso ser nós sujeitamos a Ti, para que Tu ministres sobre cada um de nós aquilo que é verdade em Ti e na Tua palavra. Pedimos misericórdia, Senhor, porque queremos continuar crescendo no conhecimento de Deus. E oramos a Ti para que nos mostre Jesus nesta noite. Nós queremos cada vez mais olhar para o nosso Salvador, vê-lo como Ele é e sermos transformados. Oramos a Ti pedindo que haja unção sobre cada um nesta noite. Tua palavra diz que a unção que recebemos de Ti, ela nos ensina todas as coisas. E nós te damos graças porque todos estamos sob a unção do Teu Espírito. Por isso cremos que Tu vai nos ensinar nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos por Tua palavra, te agradecemos por Teu Filho que enviaste. Não permitimos a presença de nenhum espírito contrário à Tua palavra neste lugar aqui, nesta noite. Ordenamos que se calem e se retirem em nome de Jesus. Manifesta a Tua bondade, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Estamos começando hoje um período de treinamento e quero dizer para vocês que esse tempo que vamos ter juntos é um tempo de palavra muito simples, muito objetiva, para nos ajudar a viver no Senhor. O primeiro ensino que vamos receber de todos esses que virão é sobre o novo nascimento. Há alguns anos, eu não lembro mais quantos anos faz isso, nós tivemos num mês, acho que foi setembro, eu lembro que nós tivemos, amém, nós tivemos algum grupo de pessoas que se afastou num mês só. Foram muitas pessoas que deixaram de estar conosco e uma boa parte delas foi para o mundo. E aquilo me inquietou de tal maneira que nas férias que vieram logo em seguida, eu me dediquei a compreender esse assunto que já vem sendo ensinado por tanto tempo na igreja, por séculos vem sendo ensinado, mas eu quis saber do Senhor o que é que estava acontecendo. E por um comentário que o Christian Romo fez aqui neste salão mesmo, ele estava ministrando algum assunto aqui, ele estava falando sobre a cultura do reino de Deus, e no meio da sua palavra ele usou a expressão bem-nascido, e me chamou a atenção, eu estava sentado ali, me chamou a atenção, porque ele estava se referindo a alguém que não acolhia a palavra de Cristo, de jeito nenhum acolhia, e aí ele usou essa expressão, ele não era bem-nascido. Eu gostei e coloquei como título da palavra. Mas na verdade o ensino é sobre o novo nascimento. Nós temos tido uma série de novidades que vão surgindo no meio da igreja, ou das igrejas, né, da igreja evangélica, e vão surgindo muitas coisas, e
e a gente vai, às vezes, estranhando algumas coisas que estão surgindo e depois acabamos nos acostumando. Às vezes até comentamos, a gente estranha hoje, mas já se estranhou coisas há 50 anos atrás, que hoje não estranhamos mais. Então, nós vamos nos consolando e nos ajeitando a mente, e as novidades vão surgindo, vão surgindo, vão surgindo. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus é o mesmo quando? Ontem, hoje, vai ser o mesmo amanhã. Então, não existe se acostumar com nada. Mas até aí não é essa a questão. Agora, existe uma doutrina de Cristo, do Evangelho de Cristo, que esta sim, de fato, está sendo golpeada com tanta violência pelo inferno, que se nós não abrirmos os olhos, nós acabamos sendo envolvidos por isto. Paulo falou para a igreja de Corinto, mas receio de vós que assim como a serpente enganou a Eva, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e vos apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E a doutrina que eu me refiro é exatamente esta, é sobre o novo nascimento. Porque nós estamos vivendo um tempo que não é nem às vezes de ganhar os perdidos, mas às vezes é uma máquina de produzir convertidos, e com várias estratégias, e acabamos esquecendo que é preciso nascer de novo, é preciso nascer do alto, senão não pode ver o reino, não pode entrar no reino, não pode, é preciso. E de alguma forma, às vezes, podemos ser seduzidos por algumas estratégias que vão surgindo e esquecer aquilo que é um princípio absoluto na palavra de Cristo. O John Nelson, ele escreveu numa apostila que eu dei para ele examinar, para me dar uma verificada e me dizer se tinha alguma coisa para corrigir, e ele escreveu a lápis aqui que a palavra do novo nascimento foi a primeira mensagem de Jesus em seu ministério. Ele até botou aqui, não foi o sermão no monte, mas foi é preciso nascer de novo. Então, vamos juntos olhar alguns textos, não vamos poder aprofundar muito, mas vamos entrar o suficiente para compreendermos o que Deus quer nos falar sobre isso. E o texto é João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Até aqui. Este homem era um homem que conhecia muito bem a palavra, e Jesus teve essa conversa com ele. Ele foi estar com Jesus ali à noite, porque ele não queria ser visto conversando com Jesus. Provavelmente seja esse o motivo, mas o fato é que o Senhor, nessa conversa com esse homem, trouxe um ensino de grande valor e para toda a igreja, para todos os tempos. A pergunta que fica é:
Por que uma pessoa, para entrar no reino de Deus, para fazer parte da igreja do Senhor, a igreja, a noiva, a igreja aquela que é eterna, que tem a vida de Deus, por que ela precisa nascer de novo? E no caso aqui a expressão é do alto. Há uma palavra grega aqui que significa do alto ou de cima. É preciso nascer outra vez, só que agora tem que nascer do alto, tem que nascer do Espírito. Esse nascer segunda vez não pode ser uma reencarnação, não pode vir de novo na carne, porque o que é carne e o que é espírito. E nós temos que nascer do Espírito. Então Jesus falou, tem que nascer do alto, tem que nascer de cima. E o Nicodemos ouviu esse ensino aí pela primeira vez e em primeira mão, pelo jeito, né? Mas por que então tem que haver esse novo nascimento? A resposta é simples. Ela aparece em Efésios, no capítulo 2, no versículo 1. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É interessante aqui porque ele fala que verdadeiramente estávamos mortos. Nós, dificilmente, quando estamos evangelizando alguém, nós falamos isto para a pessoa, né? Olha, tu precisa de Cristo porque tu está morto e Ele é vida. Não, nós falamos apenas que a pessoa precisa de Jesus, que ela é uma pessoa necessitada de salvação, né? Mas ela está morta. Então é por isso que temos que nascer do alto, porque estamos mortos. Se nós não tivermos essa compreensão, se essa verdade escapa da nossa mente, do nosso coração, então nós não pregamos um evangelho que vá gerar um novo nascimento. Nós pregamos um evangelho que gera um acolhimento, né? Acolhimento. A igreja se torna em vez de da casa de Deus, como ela é, a igreja do Deus vivo, ela acaba sendo uma casa de passagem, um lugar onde as pessoas que estão perdidas lá fora vão encontrar um lugar de refúgio. E com isso nós deixamos a verdade abaixo e a pessoa não tem uma experiência com Cristo, nem na hora que nasce e nem depois estando entre nós, tampouco ela vai ter uma experiência, a não ser que o Senhor realmente vá de encontro a ela e aí sim ela possa nascer do alto. Então, é preciso entender isto. Todas as pessoas estão mortas até encontrarem-se com o Senhor e precisam ter, nesse encontro com o Senhor, a experiência de um novo nascimento, e nós hoje vamos ver um pouquinho isso para ficar mais claro aqui. Jesus fala que não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. É muito comum quando conversamos com as pessoas que não têm o Espírito de Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhes são loucura, porque elas se discernem espiritualmente. E o que então? Para discernir espiritualmente, precisa estar com o Espírito vivo. Não pode estar morto. Então, não discernindo espiritualmente, o que acontece? A pessoa contempla a palavra, lê a palavra, às vezes até já tem alguém com ela, ajudando a leitura e tal, e ela não vê. É muito comum, eu não consigo ver assim como tu vê. Né? A gente sempre ouve isso, né? Eu não consigo ver assim como tu está vendo. Bom,
Se alguém não consegue ver como nós estamos vendo, e considerando que só temos um Espírito, então nós precisamos nos humilhar e saber como o Espírito está vendo. E aí sim nós podemos os dois dizer, olha, bom, o Senhor está vendo assim, então nós somos obrigados a ver como Ele vê. É preciso nascer do alto, é preciso receber a vida de Deus. Em João 1,4, Jesus disse que a vida é a luz dos homens. Ou seja, não entrando vida, não há luz. Não entrando luz, não enxerga, não vê, não discerne a palavra de Cristo. Não adianta. Não adianta. Eu vou mostrar alguns casos para nós aqui depois Nós vamos ver várias experiências, se der tempo, né? Há um comentário de Jesus para os fariseus, eu quero ler João 8,47. Ele diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Era muito difícil para os fariseus ouvirem isto. Foi muito tranquilo para Jesus falar para eles, mas era muito difícil para eles ouvirem, porque eles tinham certeza de que Deus era o Pai deles. E Jesus disse, olha, vocês não são de Deus. Lá adiante Jesus fala, nesse mesmo capítulo, né? Não, antes Jesus diz, vocês são do diabo, que é o vosso pai. E uma característica, Jesus fala do diabo aqui, é interessante que ele não fala de tudo que é coisas do caráter de Satanás. Ele fala de uma coisa só do caráter de Satanás para enfrentar os fariseus, os religiosos. Ele diz uma coisa sobre o diabo. Ele diz, ele jamais se firmou na verdade. Ele diz isso. Então, depois que ele diz que o diabo jamais se firmou na verdade, então ele fala para os fariseus, vocês não estão me dando ouvido, porque vocês não são de Deus. Se vocês fossem de Deus, me dariam ouvidos. Jesus não estava sendo grosseiro ou condenando os fariseus e dizendo que não havia esperança para eles ou coisa desse tipo. O que o Senhor Jesus estava dizendo é que não há confusão, não há engano, não existe um ensino com duas pontas que possam... Não, a verdade é uma só. E a verdade, nós precisamos entender isso, a verdade só é verdade se for encontrada em Jesus. Amém? Isso fala, não é eu que estou dizendo, essa conclusão está escrito em Efésios no capítulo 4. Segundo é a verdade em Jesus. Então o Senhor diz isto como verdade, importa nascer de novo, importa nascer do alto. Se não acontecer isto, não vê, não entra. É muito simples a palavra de Jesus. Agora vamos olhar João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui entra um ensino de Jesus, o próprio Jesus está falando isto. E ele traz uma expressão tão forte que ele mesmo fala, ele assume a responsabilidade pelo que está dizendo,
Porque depois que ele diz isto, que ele usa essa palavra, todos quantos o receberam, que ele fala que não nasceram do sangue nem da carne, depois que ele traz essa palavra, que o Evangelho traz este ensino, que só recebendo Jesus, diz que essa palavra se fez carne, habitou entre nós. Eu tenho usado de explicar o que quer dizer o receberam, porque é importante nós entendermos. Porque se o Evangelho diz que a todos quantos o receberam, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Vejam bem que para ser filho de Deus é preciso receber um poder, uma expressão, uma ação de Deus sobre nós. Nós não agimos sozinhos para sermos filhos de Deus. Deus age em nós e nos gera filhos. Tem o DNA dele. Para ele dizer eu sou o pai dele, ele precisa encontrar alguma coisa dele ali naquele sangue, né? Ou no caso aqui no espírito. Volta e meia estamos vendo algum caso ou outro aí de filhos que querem comprovar a paternidade e coisa, e sim, fazem aquele DNA para descobrir, não, ele é meu pai mesmo. E Deus nos gerou. Tem uma semente de Deus que nos gerou, por sua palavra. Tiago 1,18 diz que nós fomos gerados pela palavra. Gerados pela palavra. Nós vamos ver isso mais adiante. Aqui, a palavra esta que está traduzida em receberam, ela aparece também no Novo Testamento em outros lugares. E ela é traduzida em outros lugares, olha, de coisas tremendas. Ela nos mostra uma ação, uma coisa ativa que parte da pessoa. Ou seja, uma decisão pessoal, uma busca real, voluntária da pessoa. Eu quero receber Cristo. E significa também que a pessoa se pega nele de tal maneira que não o larga por problema nenhum. Jesus dá um ensino que nos ajuda, que ilustra o que diz a palavra receberam. Ele não usa essa palavra lá, mas ele dá um ensino que nos ilustra isso, que é a parábola do semeador. Ele disse, olha, o evangelho chega, ele diz a palavra do reino, Lembram que para Nicodemos ele diz, não pode ver o reino, não pode entrar no reino. Ele traz um ensino sobre a palavra do reino, então ele fala que uns caem na beira do caminho, o cara ouve, recebe com alegria e tal, mas depois outro cai lá sobre os espinhos, sobre o solo rochoso, mas por fim caiu em boa terra. Quando cai em boa terra, então frutifica. Ali nasce mesmo, né? E nós esquecemos tudo isso, mas a palavra de Deus nos diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder então para serem feitos filhos de Deus. Até aí tudo bem, né, irmãos? Que bom. Vamos passar rápido para diante, porque nós temos apenas 2 horinhas, agora já temos menos. Ele fala no versículo 13: estes que receberam a Cristo e que receberam poder e foram feitos filhos de Deus, aconteceu algo com eles sobrenatural, e Jesus então começa a descrever como é que acontece isto e como é que não acontece isso, para que nós não sejamos enganados por qualquer outra doutrina. Primeiro, Jesus diz: não nasceram do sangue, ou seja, não é por descendência natural. Não quer dizer que o meu filho, o filho de vocês, por vocês serem discípulos de Cristo,
ele já sai lá da maternidade discípulo de Cristo. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é. E a palavra diz exatamente isso. Não é por descendência, não é porque é geração, não é porque é alguma coisa assim que já tem história, né? Alguns podem dizer, mas eu sou filho de pastor, né? Pois é. Não resolve nada. E eu quero mostrar um ensino bem prático sobre isso que nós podemos ver na Escritura. Mateus capítulo 3. Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O João Batista veio preparar o caminho do Senhor, então ele já de cara tomou uma palavra dizendo: olha, não venham com essa de que uma descendência natural já deixa vocês no reino de Deus. O Messias está vindo e a conversa é outra agora. E eles estavam querendo ir para o batismo com o seguinte argumento: nós somos descendentes de Abraão. E o João Batista disse: olha, Deus pode suscitar dessas pedras aqui filhos para Abraão. Igual a vocês, então, nem precisa de muita pedra, né? Mas é simples para Deus. Vocês precisam arrepender-se. Eu gosto lá em Gálatas, deixa eu ver se eu acho aqui agora, 3. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ou seja, vamos dizer, o ou seja nem preciso dizer, posso ler o ou seja. O 3:29 diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então a palavra define, olha, a descendência de Abraão, a verdadeira descendência de Abraão é os que estão em Cristo. Abraão foi justificado pela fé. Nós recebemos Cristo pela fé. Vivemos pela fé. Então os fariseus queriam ser batizados porque eles eram descendentes de Abraão. O fariseu estava naquele engano assim, nós somos homens naturais e seremos naturais no reino de Deus porque somos descendentes de Abraão. Só que o que não havia um entendimento é que o homem natural estava para ser crucificado na pessoa de Jesus. E que Jesus Cristo, ao terceiro dia, iria ressuscitar e criar ali uma nova geração, uma nova criação para Deus, na qual nós todos fomos incluídos. Nós somos filhos da ressurreição. Por isso não havia lugar para este. Não havia lugar. Em duas oportunidades, me parece, o Senhor fala sobre odres e velhos e odres novos. Ele estava falando sobre doutrina farisaica, doutrina do reino, enfim. Mas vamos entender isso à luz desse ensino. O homem natural não é o odre para a vida de Deus. A vida de Deus é para este homem
regenerado, aí sim, ou seja, quando ele recebe a vida de Deus por meio de Jesus Cristo. Senão, ele já está condenado. Isso quem fala é Jesus em João 3 mesmo, aqui nesse mesmo capítulo, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E depois ele fala no versículo 17, no versículo 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Ninguém vai ser julgado, todos já estão julgados. Agora, precisa crer no Senhor para sair do juízo e receber a vida. Quando nós estamos em Cristo, João 5,24 diz que passamos da morte à vida. Não há mais juízo para nós. Mas vejam bem, é preciso receber a Cristo e é preciso nascer de novo. É preciso nascer do alto. O vinho novo de Deus vai entrar num odre novo. O vinho novo de Deus não entra no odre velho, porque explode o odre e se derrama tudo. E a gente já viu isso acontecer quando nós começamos a injetar vinho novo em gente que não nasceu de novo, e nós vá vinho novo em cima, e daqui a pouco o cara e vai embora. Vai embora. Vai embora, ele não suporta a palavra do reino, ele não aguenta a palavra do reino, ele vai embora. Ou ele vai embora porque caiu na beira do caminho, ou ele vai embora porque o coração dele é duro, um solo rochoso, né? Ou ele vai embora porque ele se encheu de espinho na volta, e aí ele prefere sair fora. Então, amados, nós temos que ter uma aproximação, uma palavra que chegue ao coração dos discípulos, dos incrédulos, de todos os discípulos também, que nos leve a compreender que Deus não mandou doutrinas, Ele mandou o seu Filho. O seu Filho é um novo homem, é o segundo homem. Ele diz que em 1 Coríntios 15, 47 até o 49, ele diz que o primeiro homem, nascido da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Ele diz que assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Só que nós trouxemos a imagem do terreno porque nascemos dele. Agora, para trazer a imagem, para ser transformados à imagem de Cristo, só com a presença da vida de Cristo em nós. Senão, não adianta. Senão a gente faz só reformas, né? Reparos, uma tinta, uma pintura. Só isso podemos fazer, mas isso dura pouco, não dura a vida toda, nem a eternidade não vai. O novo homem foi criado por Deus, segundo Deus, em retidão e justiça, né, procedentes da verdade. Isso fala em Efésios, no capítulo 4. Esse novo homem, ele é uma nova criação de Deus, ele não é um aproveitamento da velha. A velha está morta em seus delitos e pecados. Jesus veio, tomou o nosso pecado, e agora ele pode nos dar vida. Ele pode trazer sobre nós a vida de Deus. Então não adianta pensar que por descendência, né, a coisa vai funcionar. Jesus chegou na casa de um homem chamado Zaqueu e não disse nada, não pregou, não acusou, não disse nada para aquele homem. Entrou e ficou quieto. Sentou ali, eu acho que ia comer, né? O Zaqueu olhou para ele e começou a ficar mal com seu pecado. Eu fico vendo a experiência do Zaqueu e fico me lembrando do que Jesus fala em João 16. Ele disse, quando porém vier o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E o Zaqueu estava assim. Aí ele fala, se, né? Ele bota um C ali, se eu fiz isso, então eu vou devolver. Ele parece que não estava muito certo, que ele era ladrão, né? Mas ele era ladrão mesmo. Então ele foi convencido ali sem palavras, né? E ele toma uma atitude rápida de consertar isto. Agora,
lembram do testemunho que Jesus dá a respeito dessa atitude do Zaqueu, de arrependimento profundo? Jesus disse assim: hoje entrou salvação nesta casa. Ele disse, porque também este aqui lembram? Filho de Abraão. Aí é que a conversa muda. Jesus chamou Zaqueu de filho de Abraão, aquilo que os fariseus mais queriam ser chamados. Jesus chamou Zaqueu, que era um ladrão, mas era filho de Abraão. Ele creu no Senhor Jesus e mudou a vida do Zaqueu. E quem sabe quanta coisa Zaqueu fez na sua vida, né? Pelo reino de Deus. Então Jesus definiu o que era a descendência de Abraão, né? Não havia como dizer que só pelo fato de ter nascido em Israel podia ser chamado de filho de Abraão. Então, descendência natural não leva para o reino de Deus. E depois Jesus fala em João 1,13, ele diz nem do sangue e ele diz nem da vontade da carne, né? Então, nem do sangue e nem da vontade da carne. Então, aqui eu fiz algumas anotações sobre a vontade da carne. Uma das coisas que me lembra aqui quando falo da vontade da carne é que diz o seguinte: não pode ser pela vontade da carne que eu vou me considerar unido a Cristo. Ou seja, a carne é todos os recursos naturais, intelecto, emoções, entendeu? Tudo isso que nos envolve em nossa vida natural, que todo homem natural tem. E se nós entendermos que estas coisas fazem uma pessoa nascer de novo, então nós estamos errados, porque chorar não adianta. Eu lembro de um testemunho do Moisés uma vez que orou por alguém aqui no salão que chorava muito, e ele pôs as mãos ali, compadecido, e disse: Senhor, consola essa pessoa que está quebrantada na tua presença. E a pessoa parou, olhou para ele: eu não estou quebrantado, eu estou irada, entendeu? Então as emoções enganam, as emoções vão para tudo que é lado e duram muito pouquinho as emoções. Uma decisão por Cristo emocionada, e assim ela pode durar até o fim do encontro. Então, da vontade da carne, eu gostei da igreja de vocês, agora então está melhor ainda, né? A igreja, né? Então, isso não resolve. Tem uma conversa de Jesus aqui no capítulo 2 de João, que é interessante de nós lermos. João capítulo 2, versículo 23. Diz assim, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, olha só, gente, é que são detalhes da leitura que às vezes nos passam despercebidos, mas a palavra que está aqui é muitos. Muitos vendo sinais, era um culto daqueles, o negócio prendeu fogo mesmo. Muitos vendo sinais que ele fazia, creram no seu nome. Bom, quer resultado melhor do que esse? Aí Jesus pega, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, ou seja, muita emoção. Vocês imaginam estar ali no encontro onde Jesus estava curando gente? Nós ficaríamos maravilhados de ver aquilo ali. Tão maravilhados que ia dar para segui-lo até a próxima esquina, né? Até encontrar um fariseu pela frente, depois todo mundo corria, porque senão eram expulsos da sinagoga, se estivessem junto com Jesus. Então Jesus não se confiava muito com essas manifestações de emoções, de carne. Isso realmente não gera novo nascimento. Aquele que se une ao Senhor, o que é mesmo? 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele.
É isso que diz a palavra. O que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Portanto, não adianta pensar, uma só carne nós somos com a nossa mulher. Agora, com o Senhor é um espírito com Ele. Para ser um espírito com Cristo, no mínimo tem que ter o mesmo espírito dele. Para ser um espírito com Cristo, nós precisamos ter o mesmo espírito. Não adianta ter uma disposição, uma vontade de ser. Para ser um espírito com Cristo, tem que ter o Espírito de Cristo. Depois em João 1,13 ainda diz que não do sangue, nem da vontade da carne, mas do homem, nem da vontade do homem. E eu também meditei sobre isto aqui, e vocês certamente já ouviram e já viram respostas sobre isso. Mas eu fiz uma consideração em cima daquilo que é o normal, assim, que a gente ouve entre os irmãos, e nós mesmos já fizemos isso. Aquela insistência nossa de que alguém que amamos venha para Cristo. Ou é o marido, ou é a esposa, ou são os filhos, ou colegas, enfim, pessoas que estamos próximos e queremos tanto que elas venham para Cristo. Então nós entramos em uma campanha pessoal para levá-los a Cristo. E fazemos a campanha às vezes de um modo natural e às vezes não dá o resultado. Pode dar um resultado bom, porque o Senhor vai agir do jeito que quiser. Ele é livre, né? E onde está o Espírito do Senhor, ali tem liberdade para atuar. Mas às vezes, né? Fica aquela insistência, né? Insistência. O marido levanta de manhã atrasado, vai tomar café, tem um folhetinho ali do lado do pão, né? O cara já fica assim, né? Ele, em vez de conduzido na palavra, ele é perseguido pela palavra. Ele é perseguido pela palavra. Então, ele cada vez mais vai fugindo da palavra. Ele não vai nascer por perseguição, né? Ele vai nascer por atração. O Espírito vai atraí-lo para Cristo. É por isso que Paulo diz que a mulher ganha o marido pelo testemunho. Sabe por quê? Porque nascer de Deus, nós somos atraídos. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não trouxer. Como é que o Pai vai trazer? O Pai vai falar de quem é Jesus. A pregação do Pai, do seu Espírito, é Jesus. João 15:26 diz, quando vier o Consolador, Ele dará testemunho de mim. O Consolador não vem com um monte de assunto. O Consolador vem para dar testemunho de mim, Ele diz, e vocês também vão testemunhar. Então o Pai chega no coração do incrédulo e mostra Jesus. E atrai o coração dele para Cristo, para levá-lo ao novo nascimento e a um profundo arrependimento. Eu gosto de Paulo quando ele diz assim, prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. Olha que coisa linda isso. O Paulo disse, ninguém me detém, eu vou embora, eu prossigo para o alvo. E ele diz, eu prossigo para o alvo, não é porque eu aprendi, eu prossigo porque eu fui conquistado por ele. Então é muito diferente, né? E o Paulo, vocês viram o que deu, né? O cara era bom. Mas nós, nesse desejo de ver os nossos amados convertidos, então nós ficamos na orelha, né? E eles, às vezes, não aguentam. E depois ainda nós ficamos insistindo com a palavra e tropeçando no testemunho. Aí a coisa fica horrível, né? Não gera um filho para Deus. Há um versículo muito conhecido, antigamente conhecido, que nós já falamos dele há muitos anos, é Zacarias 4:6.
Ele diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E nós precisamos hoje gravar bem isto para entender que para alguém nascer de Deus, gravem isso, para alguém nascer de Deus, assim como para nascer de qualquer um de nós que está aqui, é preciso que nós ou Deus faça alguma coisa. Amém? Para nascer de Deus, Deus tem que fazer. Senão não nasce. Não é por força, não é por pressão. É por testemunho. Porque o testemunho mostra o Senhor. Vós sereis minhas testemunhas. O que ele quis dizer com isso? Vocês são as pessoas que o mundo verá a mim. Em vocês o mundo vai me conhecer. Me conhecer. Aí sim vão gerar filhos para Deus. Uma vez Jorge Mitier falou que quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, poderia ter ido lá no Sinédrio, poderia ter ido lá no Pilatos e ter dito para ele: lembra de mim? Lembra? 3 dias atrás, lembra? Estava aqui. Vocês me mataram. Já pensou o alvoroço que ia criar lá no Sinédrio, aquele monte de fariseu reunido, e ele chega lá e diz: lembram de mim? Está aqui, me mataram, mas estou vivinho, né? Ia dar uma... E aí quando iam pegar ele, ele sumia atrás das paredes, né? Mas não, ele não fez isso. A ressurreição de Cristo, para que o mundo soubesse que Cristo ressuscitou, ele entregou para nós essa responsabilidade. É em nós que se manifesta o Cristo ressurreto. Ele só apareceu para os seus discípulos. Então, o testemunho da ressurreição de Cristo em nós é que pode atrair alguém para Ele. Vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão mostrar que eu estou vivo. Vocês é que vão mostrar que eu estou vivo. E que eu sou a verdade, que eu sou o caminho, que eu sou a vida. Então não adianta forçar. Existe um texto que parece que não tem nada a ver, mas tem. Êxodo 20, 25. Olha como me quebrantou isso aqui quando eu li pela primeira vez assim, compreendendo, né? Porque eu já tinha lido muitas vezes e tinha passado reto aqui, né? Mas quando eu compreendi isto, me deixou assim. Ele diz aqui para Moisés: se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Como é que podemos fazer um paralelo aqui do nosso buscar os perdidos? Eles só podem nascer para Deus, de Deus. Se nós damos uma forcinha, se nós fazemos um ajustezinho, se nós manuseamos a nossa própria ferramenta, nós estamos profanando a obra de Deus. Profanando. Nós estamos chamando alguém de uma coisa que ele não é. Jesus fala sobre isso, porque ele diz que a vida é que é a luz, lembram? A vida é que é a luz dos homens. Mas aí ele chega em Lucas 12, no capítulo 12, no versículo 36, ele diz: se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Se tu chama Adão de luz, que grandes trevas. Mas o Adão gosta de culto, ele gosta de cantar, Adão gosta de dar dízimo, o Adão é chegado nessas coisas, entendeu? Ele só não quer nascer de novo, né? Mas se ele for conquistado por Jesus, ele se dá conta que está morto
e que precisa nascer. Então não adianta, não é da vontade do homem que vai nascer alguém, não é da vontade da carne, não é por geração de sangue, não é, né? João 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem é o mas de Deus? É todos quantos o receberam. A este deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que o receberam. Não é os que nos receberam, a nós. É os que receberam Jesus. A este, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse receberam não quer dizer que abriram a porta, porque Jesus diz que todos os que nos recebem estão recebendo ele, no sentido de abrir a porta e deixar nós entrar. Agora, de arrepender-se de sua natureza e de seu pecado, só se chegar em Cristo. Eu lembro uma vez que fui chamado, numa noite que eu acho que não queria sair de casa. Eu fui chamado porque tinha uma família que estava desejosa de ouvir o Evangelho. E claro que se a gente sabe que tem uma família desejosa de ouvir o Evangelho e a gente não vai, fica aquela consciência depois, né? E eu fui com o irmão que me levou lá. Cheguei lá e tal, estava dando uma novela da Globo a milhão. E não desligavam aquela televisão e tentando falar comigo. Eu vi que o Espírito estava ali, né? Comecei a orar. Daqui a pouco, esperando que o Espírito agisse, daqui a pouco o Senhor agiu. Porque o dono da casa disse assim para mim: Moacir, é o seguinte, está muito boa a conversa. Não sei que conversa que estava boa, porque quem estava falando era a televisão, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. Assim como tu, assim como vocês, lá da igreja de vocês, Deus me ouve também. Eu falo com Deus todo dia, levanto de manhã e falo com Ele, antes de dormir eu falo com Ele. E Ele me ouve, tudo que eu peço Ele me faz, e papapá. Ele me ouve. Eu disse que bom, já me coloquei de pé para sair, porque eu senti que aquilo ali era tchau. Eu disse, mas eu só queria te dizer uma coisa, eu não vim aqui porque eu tinha dúvida que Deus te ouvia. Eu sei que Ele ouve, Ele não é surdo. Eu vim aqui, queridão, porque tu é que não ouve a Deus. É por isso que eu vim. Não é o problema de Deus não estar te ouvindo. O problema é que tu é que não ouve. Está todo cheio de justiça. Pensando que está bem. Agora imagina se eu pego um cara com uma justiça desse tamanho, batizo ele nas águas e meto nas cadeiras aí para criar problema para vocês. Cheio de justiça. Uma das coisas que aparece sobre esses justos em todo o Novo Testamento, uma característica deles, é que esses justos não se humilham. Nunca. Nunca estão errados. Se nunca estão errados, imagina se nós dissermos para eles que estão mortos. Daí eles ficam de cabelo em pé. Então nós vamos amansando o justo. E depois que ele está mansinho, batizamos. Que loucura que fazemos, né, irmãos? Conseguimos batizar um justo amansado. É preciso ver Jesus, é preciso se quebrantar, é preciso se humilhar. Jesus fala em Lucas 13, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse:
Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou lá afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados? Aqui ele diz que todos os outros habitantes de Jerusalém, aqui ele deu na ferida dos judeus, né? Que todos os outros habitantes de Jerusalém, ele diz, não eram, eu vou lá afirmo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então não adianta vir a mim com a tua justiça. Precisa vir a mim com a minha justiça, diz o Senhor. Aí muda a conversa. Aí muda. O justo pelos injustos. Então, não adianta ser da vontade do homem. Tem uma experiência que eu quero mostrar ainda sobre isto. Eu estou me prolongando um pouquinho, mas está bom, né? João 4,39. Aqui no capítulo 4 de João acontece uma coisa impressionante, porque aqui Jesus chega no poço, vem aquela mulher samaritana, ela veio pegar água, começou uma conversa com ele, ela sabia muito de muita coisa, mas não conhecia ele, e ela perguntou, ela disse que até sabia que o Messias ia vir, e ele disse, não, sou eu mesmo. Olha, Jesus disse para aquela mulher, sou eu mesmo, sou eu. A impressão que ele não falava isso, né? Ele falou para essa mulher. Porque lá em Mateus 16 ele diz para os discípulos, quem diz o povo que eu sou? Uns dizem que tu é isso, que tu é Isaías, que tu é Jeremias, que tu é um dos profetas. E vocês? Eu sou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O Pedrão acertou, né? E quando Pedro ficou animado porque tinha acertado, ele disse, olha, mas não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu pai que te revelou essa coisa toda aí. E para a mulher samaritana ele mesmo fala pessoalmente, eu que falo contigo. Aí ela desce correndo a ladeira e vai testemunhar na cidade lá. E de lá voltam os samaritanos. No versículo 39 diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Qual foi o testemunho que a mulher deu? Ela disse assim, vinde comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Apareceu um sujeito lá em cima que me disse exatamente quem eu sou. E ela desceu e foi contar para eles. Aí, no versículo 40, os samaritanos vieram ter com Jesus e pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa de sua palavra. Primeiro creram por causa do testemunho da mulher. Depois ouviram Jesus e começaram a crer por causa de sua palavra. E diziam para a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Agora esses caras tiveram revelação. Revelação. Seus olhos foram abertos. E eram samaritanos. Então Deus, Ele é misericordioso. Mas vamos falar um pouquinho agora, nesse tempo que nos resta ainda, sobre nascidos de Deus. Amém? A última parte daquele versículo 13. Nascidos de Deus. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8. No capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer.
Interessante que Jesus disse: eu ressuscitarei no dia. Parece que ele está dando uma promessa: olha, se o Pai te trouxer, vem, porque eu vou te ressuscitar no último dia, né? Não, serão filhos da ressurreição mesmo, os filhos da nova criação de Deus em Cristo Jesus. No versículo 45 ele repete: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Aí ele diz assim, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aqueles que o Pai chegou nele e começa a falar da glória do Filho, aqueles que por ação do Espírito de Deus começam a ter seus olhos abertos para ver a glória de Jesus, esses vêm a Cristo. Foi isso que Jesus, que está escrito sobre o verbo carne, em João 1,14. Diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos como ele era sábio e inteligente. Não, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nós tínhamos certeza que ele era o Filho do Deus vivo, e o recebemos. E recebemos poder, e fomos feitos filhos de Deus. Lá na primeira carta de João, agora não vamos abrir, eu vou me lembrando e vou falando. Na primeira carta de João, ele começa, aqueles primeiros 3 versículos são tremendos, porque ele começa a falar da relação deles com o verbo. O verbo se fez carne, ele deu, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos com nossos próprios olhos. Ele diz: essas coisas eu estou dizendo para vocês, para que vocês mantenham comunhão conosco. Olha, a nossa comunhão não é com a reunião de domingo, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, uma pessoa que está no mundo, ela não tem que sair de lá para parar de sofrer naquela desgraça que está o mundo. Ela tem que sair de lá, porque ela sente necessidade de restaurar a sua comunhão com o Pai e com seu Filho. Porque se ela não quer comunhão com o Pai e com seu Filho, nada aconteceu no espírito dela. Aí ela vem cheia de motivos, cheia de coisas, de doutrinas e tudo, tem explicação para tudo. E a doutrina e doutrina. E volta e meia a gente ouve: aí vocês estão atrasados, vocês estão adiantados, vocês estão no meio, entendeu? Não, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, vai ser eternamente. E o Pai está nos atraindo para esse Jesus que sempre foi o mesmo. Então nossa palavra tem que chegar ao ponto de fazer com que alguém nasça de Deus. Amém? Tiago 1,18. Uma das coisas que a gente ouve às vezes das pessoas que nascem mal ou não nascem, ou daqueles que nascem também, mas às vezes estão em dúvida. Tá, mas por que eu tenho que mudar nisso? Onde está na Bíblia isso? Me mostra na Bíblia. Onde é que está na Bíblia tal coisa? Olha, a resposta que dá vontade de responder assim, sabe? É dizer assim: olha, abre a tua Bíblia e vê aí onde que está Jesus aí dentro, meu amado. Procura Jesus, pega o dia todo agora para procurar Jesus na tua Bíblia, porque quando tu achá-lo, quando tu o achares, tu vai ficar cheio de alegria, e não vai querer mais semelhança com Adão, com o velho homem, com o homem natural, com esse homem que tem uma sabedoria humana, animal e demoníaca. Vai querer esse eterno que está na palavra. Então, em vez de procurar um versículo que explica lá que não pode fumar, que não pode não sei o que mais, não sei o que mais, procura Jesus logo, já vai direto. Procura Jesus na tua Bíblia. Quando tu achares, vai cair prostrado. Porque vai ver a glória do verbo. E aí não tem palavras. Eu gosto quando ele diz assim: naquele dia nada me perguntareis. Eu imagino o que nós vamos ver. Porque a gente vai com aquela listinha de perguntas, chega lá e
Não tem mais nada para perguntar por causa da glória do Cordeiro. É isto que nós temos que conduzir as pessoas. Tem que nascer de Deus. Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu quero dizer o que foi que eu ouvi aqui do Senhor quando li esse versículo, e não estou querendo fazer uma interpretação do texto assim. É segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A decisão de nos tornar filhos dele, foi dele. Foi dele. A decisão não é das pessoas que estão perdidas, no sentido de que elas gritavam aflitas, por favor, vem nos fazer teus filhos. Ele quis, desde o início, cada um de nós, nenhum de nós estava fora do desejo do coração dele de ter por perto aqui, por perto. Ele quer toda a humanidade perto. Ele não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus, em João 14, eu insisto em dizer isso. Ele diz, eu vou preparar lugar para vocês, porque quando eu voltar, quando eu vier buscar vocês, eu vou buscar vocês porque eu quero vocês. Onde eu estou, ali estejam vocês também. É por isso que foi para lá preparar. Ele está querendo que onde ele está, estejamos nós. Jesus quer comunhão, Jesus quer estar junto. Então, o fato de buscar e salvar o perdido é uma decisão de Deus. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o perdido. É segundo o meu querer, é segundo o seu querer que ele nos gera, pela palavra da verdade. A única semente capaz de produzir um filho para Deus é a palavra de Deus, não é as necessidades dos outros. A palavra de Deus, a palavra, a espada do Espírito, a palavra e o Espírito são a mesma coisa. Jesus disse, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida, vida. A vida está na palavra. Então, se não gera pela palavra, vai gerar alguma coisa qualquer, mas menos um filho de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos levantar com a Bíblia na mão, para lutar contra esse espírito do anticristo, que se lança contra a igreja, para dizer que nem tudo que Cristo falou. As pessoas precisam nascer de Deus. Deus vai buscar um por um, Ele quer todos. Precisa haver uma revelação. Eu escrevi aqui, precisa haver revelação. Alguma coisa tem que acontecer com o sujeito que está ouvindo o Evangelho. E uma revelação não é de que a doutrina é boa. Eu lembro uma vez que veio estar comigo uma moça que era alguma coisa católica. Ela era... Bom, ela estudava muito esses assuntos da Bíblia aí, né? E quando eu coloquei para ela sobre o propósito de Deus, ela ficou impressionada com a minha maneira de apresentar. Ela disse, olha, estou impressionada com o que tu sabe. Eu digo, não vai dar em nada. E não deu em nada mesmo. É preciso ter revelação. Só que essa revelação, só se o Espírito de Deus consegue penetrar naquela casca dura, né? Se ele entra... Eu tive uma experiência da qual me arrependo muito e não tenho como encontrar essa pessoa para consertar isso, mas no início, no ano 87, quando eu estava chegando nesta congregação aqui, eu fui com outro irmão evangelizar numa casa. Quando chegamos lá, a família nos recebeu, começamos a colocar a palavra para eles e tal, e tinha uma moça... O pai, a mãe, uma moça e mais alguém ali. E tinha uma moça que tinha alguma dificuldade mental, assim, ela não era normal, na cabeça dela havia alguma lesão, alguma coisa.
Mas ela ouvia bem, entendia bem e falava com a gente, ela compartilhava com a gente. E nós deixamos uma tarefa lá de leitura e tal, e voltamos na semana seguinte. Quando chegamos na semana seguinte, o pai disse assim, não deu para ler, porque sabe como é que é, né? A gente cansado. A mãe disse, eu não pude também, porque... O rapaz lá disse, pois eu até tentei, mas... Aí aquela moça disse assim, eu li várias vezes. E ela chegava a dar uns pulinhos de alegria. Me lembrei daquele texto, nem o louco errará o caminho. Sabe por quê? Porque Deus não depende da capacidade de compreensão intelectual, mental, de ninguém. O novo nascimento é no Espírito, não tem participação humana. Mas por motivos que não vou falar aqui, não se deu continuidade lá naquele assunto. Eu não sei onde está aquela moça agora, mas eu sei que o Espírito chegou nela. Mas que testemunho visível que eu tive de alguém que nasceu do alto. Que coisa linda. E tinha problema mental. Ele toma os que não são e confunde os que são. Ele é tremendo. Ele é tremendo. Quando o Espírito Santo age mesmo para dar vida, para dar poder, para ser filho de Deus, ele chega de tal forma que uma coisa acontece quase que imediatamente, tá? Começou a esquentar aqui, gente. Acontece imediatamente. Vocês lembram que eu li aqui João 2, 23 até 25, quando Jesus fez sinais e muitos creram nele por causa dos sinais, depois diz que ele não se confiava, né? E aí aparece uma outra cena, em Lucas capítulo 5, Jesus está pregando na beira do lago lá, e ele diz para o Pedro ir pescar. E o Pedro, olha, passamos a noite toda lá e não pescamos. Mas agora, sobre tua palavra, nós vamos lançar as redes. Foram e pegaram tanto peixe que tiveram que chamar os barcos lá para poder ajudar a trazer os peixes. Mas agora há uma coisa diferente. O Pedro não ficou maravilhado com os sinais, peixe para tudo que é lado. O Pedro nem pensou assim, eu vou andar com esse sujeito aí. O nosso negócio vai prosperar. Todo dia vai ter peixe em quantidade. Lucas 5 diz que o Pedro vem para a praia e diz para ele, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quando Pedro viu a glória de Deus, ele não ficou maravilhado, ele foi convencido do pecado, da justiça. Ele se sentiu tão sujo, que ele não queria que Jesus chegasse perto dele. Ele não queria, ele estava com uma impressão que ele ia contaminar Jesus. Que obra do Espírito, não? E olha o que deu esse homem. Um apóstolo de mão cheia. Então há uma ação do Espírito que nós não podemos substituí-la por nossa capacidade de argumentação, de criatividade, de quantas coisas hoje que nós vamos pensando para gerar filho para Deus. E vamos gerando. Mas só Ele que gera filhos para Ele. Eu estava pensando assim para escrever. Eu pulo tanta coisa aqui que eu vou ficando musculoso, né? Mas os sinais aqui que a gente pode observar assim de uma pessoa que nasceu de novo.
Um deles é esse que o Pedro aí, né? Uma convicção de pecado. De pecado. Eu gosto de mencionar, e dia 13 eu estou de volta aqui para falar sobre Atos 2, vamos falar só sobre aquele capítulo ali de Atos 2, mas já vou adiantar uma coisinha que está ali, que é muito interessante, porque o Pedro só proclamou sobre Jesus. Ele só falou de Jesus. Mas aquela turma disse assim, ó, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram, que faremos, irmãos? Aí o Pedro entra, arrependei-vos. Olha, gente, esse compungiu-se o coração tem que acontecer, irmãos. Aconteceu com Pedro mesmo. Ele viu aquele monte de peixe, aquele sinal, aquela glória toda. Ele veio se sentindo um pecador. Chegar diante de Cristo, e não como um pecador, vai chegar com justiça. Os 10 leprosos vieram com necessidades. Eles não vieram como pecadores, eles vieram como necessitados. E receberam misericórdia. Um voltou para dar glória, porque este viu a glória. Vai em paz, tua fé te salvou.